E assim vamos caminhando com o nosso Lithium Business 2025, o maior evento de lítio do Brasil. Teremos agora o grande tema: planejamento e gestão do legado positivo, moderado e planejamento e gestão do legado positivo. A moderação, Marisa César, da PLS. Por favor, Marisa. Nós vamos convidar a Aureliane Aparecida Araújo Freire, do Instituto Federal de Araçuaí, a Mauri Tolentino, da CBL, Daniel Martins, da HP Solutions, Lucineide Helena de Paiva, da Rebio Mata Escura. Eu não estou vendo a Lígia. A Lígia vai ser virtual? Lígia Pinto, da Sigma Lithium. Vamos então ao nosso grande tema, com a palavra Marisa César. Boa tarde, Marisa. Obrigada. Tem microfone? Ei, som. Bom, a Lígia já chegou também. Presente. Podemos começar, então? Podemos? Então vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Rossandro, novamente pelo convite. Esse painel, particularmente, é um painel que muito me encanta. É a questão da gente falar de legado positivo, de relacionamento com comunidades, onde a gente dá ênfase, obviamente, à questão do território. Então, aqui eu acho que a gente tem pessoas bem gabaritadas e um painel muito equilibrado, que eu acredito que vale muito a pena a gente comentar. A gente tem a Lucineide, que é uma líder de uma comunidade. Nós temos o Daniel, que é da consultoria HP, especializado no trabalho junto aos territórios e consultas livres pré-informadas. A Mauri, que é da CBL, vem desenvolvendo um trabalho muito importante na empresa, em conjunto com o seu time. A Aureliane, que é professora e também vem de uma origem que pode também trazer esse elemento muito importante. E a Lígia, que é também da Sigma e também atua na parte de relações institucionais e tem aí também um trabalho que vem desenvolvendo junto à Sigma nessa questão de relacionamento com a comunidade. Para contextualizar o nosso painel, acredito que a gente tem, obviamente, a questão do avanço dos minerais críticos, que ele é de extrema relevância para a transição energética. É uma temática que não preciso aqui ficar discorrendo, porque durante todos esses dias foi comentado, mas a gente sabe muito bem que quando nós estamos falando da mineração, independente de qual seja o minério, nós estamos falando de atuar dentro de um território. E habitualmente esses territórios têm as comunidades que, obviamente, nós precisamos ter um olhar e, inicialmente, primeiramente, a gente precisa ter uma escuta que eu digo que não é uma escuta apenas ativa, mas uma escuta efetiva, porque é escutar, interpretar e, obviamente, a gente trazer
não é fazer tudo, pelo contrário, mas a gente também tentar entender e encontrar um ponto de equilíbrio nessa equação. E acredito que as empresas que estão aqui, assim como PLS, Sigma, CBL, todas elas têm trazido um trabalho, um composto de não somente fazer o trabalho de desenvolvimento, a produção do minério, ou mesmo a exploração do minério, mas também tem levado em consideração a questão de desenvolver um legado positivo, que é trazer um desenvolvimento socioeconômico e ambiental adicional aos componentes que muito bem Germano, que acabou de apresentar, a gente tem que atender de acordo com o âmbito legal, do âmbito regulatório. Então, com base nessa perspectiva, eu queria colocar e iniciar o painel colocando, primeiramente, uma pergunta para a Aureliane. Na realidade, eu vou deixar a Aureliane fazer um comentário na perspectiva como professora, doutora, que traz aí um trabalho efetivo junto às comunidades, o propósito do que você entende como um legado positivo. Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui. É o terceiro ano do Lítio Business. A gente fica em cada ano, né, de participação, nós temos uma ampliação de conexões, temos mais resultados e vamos aos poucos, né, disseminando, aprendendo e disseminando o conhecimento. Eu sou do Vale do Jequitinhonha, sou de Diamantina, vim para cá 9 anos atrás e quando a gente fala, eu trabalho também, né, fiz doutorado com comunidades tradicionais do Jequitinhonha, com apanhadores de sempre viva de Galheiros, uma comunidade tradicional. E aqui eu observo, né, nós temos um desafio imenso. Araçuaí tem 82 comunidades rurais e não é fácil você conhecer um território tão complexo, com tanta comunidade, com uma cultura tão diversa, plural. É um lugar muito acolhedor, né? E um lugar também muito difícil de se entender em sua complexidade. Por outro lado, aqui também nós temos um vazio do conhecimento estabelecido, técnico, histórico, né? Na questão da ausência da universidade. Então, nós estamos num lugar que eu peguei ainda há pouco um artigo sobre comunidades, produzido pela Unimontes, lugar que eu tenho muito orgulho de ter saído, onde eu fiz a graduação, mestrado, pós-graduação na área ambiental. E esse artigo foi produzido, 4 comunidades rurais daqui, pela Unimontes. Meu professor Marcos Edras, ele está aqui, ele palestrou, é um dos autores há 22 anos atrás. Então, quando a gente fala do legado positivo, eu venho de uma instituição maravilhosa, o IFNMG, uma instituição que contribui imensamente com esse território, no campus Araçuaí, e que conta também com parcerias, que é o que a gente falou aqui, né? Essa necessidade das empresas, das instituições. E esses 2 últimos anos, 3, 4 anos, um dos legados, né, que a gente observa, se desdobra as comunidades, no âmbito institucional, nós temos aqui a oportunidade de ter nessa instituição um curso que ele mostra muito uma vocação daqui, que é uma vocação que é muito negada, que é essa questão da história da mineração. O nome das nossas cidades, a toponímia, né?
Pedra Azul, turmalina, berilo. Nós temos diamantina, cristália, até grão-mogol, né, que é também Vale do Jequitinhonha, mas está do outro lado. É nome de uma gema, de um diamante grande. Então, esses elos com a mineração, com o garimpo, com a gema, acontecem em Diamantina. Isso é cultural, né? Você tá no DNA das pessoas aqui. E, ao mesmo tempo, foi nesse momento aí do crescimento, das expectativas, dessa demanda, da transição energética, com a chegada de outras empresas, foi especificamente em 2017, né, eu pude participar de algumas reuniões com empresas que estavam chegando aqui, a Sigma, e foi no momento da implantação que o Instituto Federal ele preparou, né, e tem um laboratório de grande dimensão, né, que prepara com uma qualidade técnica impressionante os profissionais no técnico em mineração. Então, tem muitos legados, né, e enquanto instituição, eu vejo um olhar muito atento, né, porque a instituição ela busca, instituição e FNMG, parcerias com a CBL, que no momento da instalação do técnico da mineração, esse laboratório que foi construído tem em parceria com a Codenge, e na época parceria com a CBL, né, que fazia parte, e também nós temos esse espaço de conhecimento que prepara muito bem os estudantes para que eles, nas comunidades diversas que eles integram, eles possam estar integrados, né, e com perspectiva de avanços em cursos superiores, com essa estrutura macro que tem no Instituto Federal. Também temos, né, fruto de parcerias, também com a CBL, nós temos o técnico em laboratório, que é fruto também dessa construção. E hoje, né, diante de tanto trabalho, das várias mesas que nós estivemos aqui, o letramento mineral ele é muito importante. E sentimos falta ainda de mais parceria para a gente ter, né, técnicos o tempo todo nos laboratórios para levar esses jovens, né, esses meninos que estão nas escolas municipais para conhecer um grande laboratório que pega os fragmentos dessas rochas, né? Um laboratório que também contempla o garimpeiro, porque o garimpeiro, um laboratório das gemas, foi o garimpeiro de gemas que trouxe também todo esse conhecimento do lítio, que tem possibilidade, e que já foi falado desde Dom Enzo, que foi um bispo que teve aqui, que colocou o primeiro técnico em mineração, desde de Calil Afigone, que foi um grande pensador que atraiu muitos pesquisadores para cá, o próprio Calota, né, o Antônio Carlos Pedrosa, o Haroldo de Sá. Então, nós temos um dos pontos, né, desse legado. Se nós não tivéssemos essa nova fase da mineração vinculada com uma demanda muito maior em função da transição energética, da descarbonização, talvez não teríamos um curso tão estruturado, mas ainda falta muito, né? Pela questão da negação do território, na questão do conhecimento, o letramento mineral ele é muito complexo, porque eu sou professora do técnico em mineração e muitas vezes eu tenho aluno que fala assim, as pessoas têm muita vergonha de falar que estão fazendo em Coronel Murta, outros que estão fazendo o garimpo, que trabalham com isso. Então, isso tem que ser mais valorizado, divulgado, né? O que é o trabalho, porque faz parte da cultura também, que não atrapalha em nada com a questão do artesanato, com o modo de vida, que é a cultura em si, o modo de vida. Então, essa questão, né, é um dos pontos que eu vejo, mas tem outros muitos que eu não posso também, já delonguei muito.
Obrigada, Aureliane. Fazendo gancho com a sua fala, no painel anterior eu comentei exatamente isso, né? Que para qualquer estruturação de um território a gente precisa fazer o letramento, né? E isso faz parte, obviamente, para a gente fazer o engajamento dos estudantes, dos jovens e mesmo dos adultos, para eles entenderem as oportunidades nos cursos que adicionalmente vêm aí de capacitação. E dessa forma que a gente vem desempenhando na PLS. Quero fazer o gancho com você, Amaury, porque ela citou muito vocês estão no território já faz um tempo, vocês têm aí investido na parte de capacitação, além dessa parceria, e eu queria que você contasse um pouco como é que vocês estão desenvolvendo esse trabalho e o que você entende dos impactos positivos que tem refletido isso para a CBL. Alô. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Amaury, sou gerente de recursos humanos aí da CBL. Bom, a CBL, pela própria história, né, 34 anos de legado aí na comunidade araçuaiense, eu acho que a gente não precisa discutir projetos aí inseridos aí na comunidade. Eu acho que o importante aqui hoje é tratar de um tema que foi tratado durante todos os 3 dias do Lithium Business, que é a qualificação de pessoas que já tratado aqui, trazido pela Aureliane. A CBL, trazendo um pouco da história dos últimos 5 anos, a gente saiu aí de um contexto de 200 colaboradores para 500 colaboradores, né? Então a gente teve um impacto muito forte aí, operacional, falando assim. Desses 500 colaboradores, 85% são da comunidade, tá certo? Então, isso impulsionou um trabalho de qualificação muito forte das pessoas, né, da comunidade. Parte dessas pessoas não tem a profissão formada, não tem a qualificação formada. Então, a gente precisou desenvolver um trabalho interno dentro da empresa para poder formar essas pessoas. Hoje a gente tem um projeto, a partir de 2003, chamado PDO, Programa de Desenvolvimento Operacional, que o objetivo é exatamente capacitar, qualificar esse profissional, tá? Então, hoje, já são mais de 200 colaboradores formados dentro da empresa. Então, a gente está buscando um desenvolvimento de dentro da empresa para a comunidade, tá certo? São profissionais que chegaram num cargo de ajudante, são oriundos do comércio ou do bananal, né? Do trabalho de bananas aí, ou do garimpo de gemas, e que a gente está dando aí uma qualificação profissional e uma profissão, tá certo? Mas isso é o suficiente? Não. Já avançamos, são 50% do quadro aí capacitados. Eles melhoraram a condição financeira, econômica, ou seja, foram promovidos aí, saíram de um cargo base e já ocuparam cargos profissionais. Com isso, a gente aumentou a renda e o poder econômico desse colaborador que é da comunidade, ou seja, um impacto social e econômico muito forte. A gente está falando aí de metade praticamente do efetivo que tiveram as sessões, e quando a gente contrata, novamente a gente contrata na base e vai desenvolvimento. Esse é um case que eu digo a vocês de sucesso, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Ele é suficiente? Ele não é suficiente para garantir aí o desenvolvimento sustentável do lítio aqui na comunidade. A partir de 2003 também, a gente saiu com uma frente aí, junto aos órgãos e a entidade do Sistema S e o FIENG, tentando fomentar aí o trabalho de qualificação de mão de obra nas comunidades aqui do entorno do lítio. Tá? Então, fomos à FIENG, fomos à Prefeitura aí, de Araçuaí e de Itinga. Eu quero aqui, na verdade, agradecer aí ao José Balbino, né, que é uma pessoa que foi de extrema importância nesse processo, ao Senai com Lichtenberg, Senai aí Turmalina, que é nosso grande parceiro hoje no desenvolvimento e qualificação
de mão de obra. E vocês viram aqui no próprio lítio um sonho realizado, né? Ou seja, estamos aí com uma unidade Senai, né, sendo concretizada, que deve estar pronta aí por mais algum tempo. Isso foi fruto exatamente de um trabalho, né? Iniciamos com uma carta de intenção aos órgãos públicos, ao governo, e a gente foi aos poucos trabalhando nos eventos, né? Fazendo esse trabalho de divulgação, falando para a comunidade da importância da qualificação, e a gente vai trazer aí realmente o Senai. Além do Senai, nós temos aí outros projetos que estão na comunidade, e a comunidade precisa saber disso, né, que é o projeto com o SED aí, SED SEDESE, que já está acontecendo. São cursos de formação de mecânico industrial, tá? São cursos de formação de elétrica industrial, que está acontecendo em Itinga. São 12 vagas. O SEDESE e o SED vai trazer aí cerca de 14 cursos aí para o Vale do Lítio, tá certo? Então, a comunidade precisa estar atenta a esses movimentos, né? A gente, a partir de 2027, que essa notícia que o nosso senhor já deu aqui, a gente vai crescer mais 50%. A gente vai precisar de mais 50% do efetivo de pessoas. E se as pessoas elas não estiverem preparadas para ocupar essas vagas, perde-se a oportunidade. A gente não quer investir na comunidade ou pessoas de fora. A gente quer dar a oportunidade aí à comunidade araçuaiense. Ok? E Itinga também. Obrigada, Mauri. Eu vou aproveitar e vou trazer a pergunta para você, Lucineide. A gente sabe que você é uma liderança de muita representatividade, não somente dentro da sua comunidade, mas que você trabalha, atua. Como que você enxerga a qualificação profissional, a capacitação, esses trabalhos que têm sido desenvolvidos por essas empresas, ela transita junto à comunidade, o quanto ela tem trazido vocês para participarem ativamente, o que você enxerga que faz total sentido e que vocês se sentem tão englobados? Então, boa tarde a todos e a todas. Como a professora falou, por muito tempo o acesso ao conhecimento nos foi negado. Infelizmente, esse é um processo histórico e que a gente vem, nesse momento, tentando sanar, né? E, às vezes, é muito difícil, porque, para além do movimento de instituições de ensino que vem buscando, né, trazer esse conhecimento, nós temos alguns movimentos que negam, né, a necessidade desse conhecimento. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, de um legado positivo, a gente vem tentando trabalhar nas comunidades também essa autonomia para entender, né, que ela precisa participar dessa construção, né? Não só esperar que cheguem trazendo as propostas, mas que elas tenham também condições de propor. E, às vezes, é muito difícil, porque, por muito tempo, as nossas regiões foram vistas como regiões de miséria, né? E a miserabilidade da região promoveu algumas entidades, né? E essas entidades, pregando o social, se viam no direito de fazer com que comunidades permanecessem na pobreza, porque para elas é interessante a pobreza. A pobreza também é comércio, né? E aí, para a gente falar desse desenvolvimento, muitas vezes a gente perpassa ir às comunidades e também empoderar essas comunidades. Então, eu venho de um trabalho junto a uma reserva biológica. Ah, mas é conservação, ninguém vai negar a conservação. Negam sim. A reserva também, quando chegou, ela foi vista de forma negativa, né? Tiveram movimentos para impedir a implantação da reserva na nossa região. Então, hoje, depois de 22 anos, né, a gente já consegue o diálogo com as comunidades. Mas ainda temos, né, as cascas de ferida. Nós ainda temos a resistência. Ah, mas são resistentes à conservação? São. São resistentes à conservação também.
Então, é um processo de diálogo, né? Hoje nós temos funcionários que vieram das comunidades, né? Mas também, às vezes, com resistência, quando nós tínhamos processo seletivo para brigadista, eles não se inscreviam, né? Então, a gente precisou colocar lá uma cláusula específica, com vagas específicas para pessoas das comunidades. E aí elas se viram, né, presentes, né, representadas. Então, hoje nós temos brigadistas das comunidades, nós temos ATAs, né, que são os agentes temporários ambientais das comunidades. Esses jovens que chegaram como brigadistas foram incentivados a estudar, né? E aí hoje alguns são ATAs, né? Nós temos um fotógrafo que foi brigadista e hoje atua, né, numa terceirizada. Então, é um processo longo, né, mas necessário. Né? A gente sabe que é uma construção, apesar que a mineração já está, né, há 30 anos, mas é uma caminhada longa. Por quê? Infelizmente, nós temos um inconsciente coletivo. E aí, quebrar esse inconsciente coletivo é um processo, né, que talvez não seja a nossa geração que irá conseguir ou ver os resultados. Mas eu creio que as gerações futuras poderão, sim, usufruir. Sineide, bom, primeiro, parabéns pelo trabalho. 22 anos é uma longa jornada, mas eu concordo com você que a gente tem muito a fazer ainda para a gente conseguir o engajamento, o entendimento das comunidades na questão, primeiro, delas se apropriarem e entenderem que elas têm a capacidade. E outro ponto que eu acredito, que nós, inclusive, na PLS, em alguns momentos enfrentamos, que é na questão de que nós temos metas que nós colocamos para nós mesmos de termos uma força de trabalho local. Só que para a gente ter uma força de trabalho local, primeiramente a gente abre sempre as vagas para as comunidades. E muitas vezes a gente vê que eles não querem por uma questão que tem a Bolsa Família, a Bolsa Creche. Aí eu vou ter que trabalhar para ter o salário, mas ao mesmo tempo eu não vou ter mais o meu benefício. Então, adicional a tudo isso que você falou, a gente também tem um processo que a gente precisa educar e mostrar para eles a questão do benefício do trabalho, os benefícios legais do que eles ganham trabalhando e, ao mesmo tempo, que eles têm a possibilidade de desenvolvimento de carreira. Então, é só para complementar toda essa sua fala, que realmente é um trabalho, assim, eu falo que é o trabalho de formiguinha, e que não é somente a Lucineide, o Vitor, a Lígia, a Aureliane, o Amauri e todos os nossos times, que não são grandes times, que nós vamos conseguir fazer essa equação sozinhos. E que realmente a gente precisa também criar um ecossistema onde a gente une pontas e une instituições e uma colaboração efetiva para que isso aconteça. Nessa linha, Daniel, a gente sabe que você trabalha na HIP. A HIP é uma consultoria de mais de 40 anos e que tem trabalhado na perspectiva desde fazer estudos socioeconômicos de uma localidade, como também trabalhado no desenvolvimento de projetos, quando a gente fala de projetos sociais, no entendimento para a gente atender a questão de um EIA-RIMA, por exemplo, assim como também você entra na perspectiva de fazer consultas livres pré-informadas em organizações que assim necessitam. A gente trouxe um componente aqui que teríamos assim milhões de coisas que poderíamos trazer, mas a gente está discutindo muito essa questão da qualificação, combinado, obviamente, do letramento minerário e adicional isso, o quanto que a gente enxerga dessas pessoas de comunidades dispostas a ingressar no mercado de trabalho. Com base nisso, eu queria escutar um pouco da tua experiência, que eu sei que talvez você poderia gastar 4 horas aqui, mas que você trouxesse um pouco do seu olhar, por estar tanto tempo nesse setor, ajudando empresas como nós mesmos, que você atua conosco, na perspectiva do olhar de vocês, mediante essa pauta.
Perfeito, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, Marisa. De fato, trabalhar com consultoria tem um aspecto muito rico, que você conhece muitas realidades diferentes, não só do Brasil, mas de cadeias produtivas de empreendimentos. Então, você tem um pouquinho de experiência de cada coisa e consegue aprender muita lição com isso. A gente tende a entender na HIP que qualquer tipo de trabalho, você falou de diagnóstico, você falou de consulta, você falou de uma série de coisas, tudo isso parte, primeiramente, do contato com as comunidades. A comunidade ela tem que ser entendida nessa equação dos empreendimentos como uma parte viva da coisa, não só como uma área de influência da operação. Ela tem vida. Ela existia antes, ela vai existir durante e ela continua depois que o empreendimento deixar o território. Tendo isso em vista, você entende que os comunitários são parte legítima nas construções. Pensar o território de forma colaborativa é chave para que as coisas funcionem. Discutir as soluções, como foram ditas aqui pelos colegas, com as comunidades, é a chave para que o que for construído tenha aderência e gere legado. Quando a gente pensa em legado, uma breve curiosidade, legado vem do latim, lá da época ainda do Império... Oi, voltou. Do Império Romano, o legado era aquela pessoa que o Império designava para algum pedaço do território para tomar conta de um lugar. Só que essa pessoa ia para nunca mais voltar. Então, ele era legado a um determinado trecho do território do Império Romano e por lá ele ficava. Depois, o latim vulgar transformou o legado na ideia da deixa e passou a ser o que é deixado, o que vira herança, o que é testamentado. Quando a gente pensa em legado, então a gente pensa no que fica. Quando a gente está olhando para isso, a gente está pensando no que fica. E o que fica, geralmente? Aquilo que é bem estruturado, que tem base sólida. Foi falado da pirâmide, né? Na fala anterior do Germano. Você tem que começar pela base da pirâmide. Nenhuma pirâmide você constrói do topo, você começa da base. E aí, nessa questão das experiências, tem uma que eu acho muito válida, e aí depois eu vou trazer até o que eu vi quem era só aí nesses 3 dias. A gente conheceu uma iniciativa que é feita em Aracruz, por uma grande empresa do setor de óleo e gás, que numa comunidade, na área de influência dela, ela entendeu que o desenvolvimento econômico daquelas pessoas passava pela qualificação profissional, para elas acessarem a própria empresa, mas que precisavam ser feitas outras coisas, porque, de fato, nenhuma empresa, nenhum grupo delas vai conseguir abarcar toda uma comunidade. Você tem 40 mil pessoas em Araçuaí, todas as mineradoras não vão conseguir colocar nos seus quadros as 40 mil pessoas, você tem que gerar outras alternativas. E essa empresa achou que seria muito interessante uma fábrica de biscoitos. Pensou, vamos fazer uma fábrica de biscoitos, vamos criar a marca da fábrica de biscoitos, criar o prédio da fábrica de biscoitos, equipar com a coisa mais moderna que tem. Visitei a fábrica, sensacional. A Anvisa certificou, nunca produziram um biscoito. Porque ninguém perguntou para a comunidade se ela tinha interesse em produzir biscoito. Ninguém lá queria produzir biscoito. A pegada deles é outra. Então, quando eu vejo iniciativas como eu conheci aqui o Dona de Mim, por exemplo, você vê que é uma iniciativa que ela nasce dialogada. Eu comprei ali no que está sendo vendido da Dona Geralda, por exemplo, e ela me contou da satisfação que é participar de um projeto desse. Você construiu junto. Você tem que chegar no território entendendo que você está chegando. Por mais que tenha 34 anos de presença, você está chegando. Quando a gente muda para um lugar e bate na porta do vizinho e fala, tudo bom, eu sou o seu novo vizinho, você tem um açúcar para me emprestar? Porque o meu acabou. A maior boa vontade, ainda mais se for em Minas, né? O vizinho vai falar, claro, toma aqui. Você não pode nunca mais aparecer na porta dele e só aparecer de novo quando você precisar de açúcar novamente. Você vai passar como o quê? Um aproveitador. Se você lá, depois de pedir o açúcar, num outro momento, chegar, e como é que estão as coisas? Como é que está a sua família? Os meninos estão bem na escola? Como é que está a sua esposa? Sua mãe recuperou daquela cirurgia que ela fez na perna? Relacionamento, gente, é uma coisa constante. Relacionamento, ele tem que ser intencional para criar lastro. Quando a gente teve, né, Marisa, uma experiência muito interessante, depois Marisa pode falar, de como um relacionamento bem construído a priori facilita qualquer processo, até dos mais complexos, como uma CLPI, que quem conhece aqui sabe como um processo de consulta livre prévia informada, é um processo atravancado. E funcionou, porque você já tinha um lastro de construção de relacionamento com essa comunidade. Então, para todas essas respostas, eu sempre digo que investir em inteligência territorial é um caminho. Essa inteligência territorial, ninguém melhor do que quem mora no território para te repassar. Então, invista em diagnóstico, invista em escuta ativa e atenta dessas pessoas. Faça um relacionamento de fato dialogal. Fale, mas também escute. Construa colaborativamente, que é chave para que as coisas aconteçam, que você, de fato, construa, como o Dona de Mim, como o SESI, como a capacitação, com uma série de coisas, legado. Aí você deixa. Aí, de fato, fica no dia que você for embora. Muito boa a sua contribuição. Você me fez lembrar uma coisa que eu não vou poder deixar de contar. É uma grande fundação de um muito renome
e ela decidiu fazer 50 banheiros do sertão. Então, ela foi lá, fez os banheiros nas casas. Casas, estamos falando, não é que são casas. Voltou 6 meses depois. O banheiro era a parte mais linda do barraco. Os banheiros estavam intactos e a comunidade nunca tinha usado. E aí, não foi nem pela questão da escuta. É porque decidiram fazer o banheiro, só que esqueceram só um detalhe, que aquelas pessoas nunca tinham usado um banheiro. E elas precisavam ser treinadas para saberem como é que usava o banheiro e qual era a finalidade do banheiro. Aí que eles tiveram que dar 2 passos para trás. E eles gastaram 2, 3 meses capacitando as pessoas para elas entenderem a importância do uso do vaso sanitário, é isso, e entenderem o porquê que aquilo era essencial para a vida delas. Então, é só um entendimento assim, que muitas vezes para a gente é tão automático, que eu vou lá e vou decidindo. Só que a gente tem que primeiro entender se a comunidade também está preparada para aquilo. Adicional à escuta que a gente faz constantemente, que se faz necessária. Lígia, fazendo a pergunta para você. A gente sabe, o Daniel já fez um comentário fantástico sobre Dona de Mim. A gente vê as meninas aqui podendo comercializar os seus produtos, são embaixadoras aí do Dona de Mim. Dona de Mim já está aqui há uns 2 anos, e adicional a isso a gente tem aí a parte de qualificação que vocês vêm desenvolvendo também. Fala um pouquinho para a gente como é que tem sido esse trabalho junto ao território, junto às comunidades, e o que você traz aí de componente para nós que vale a pena ser compartilhado. Obrigada, Marisa, pela questão. Cumprimento todos aqui com quem estou dividindo esse espaço nosso de debate. Obrigada, Rossandro, pela organização e pelo convite. A todos que estão aqui, e sei que já cansados no momento já avançado, né? Mas atentos para estar conosco aqui nesse diálogo. A Marisa, você me perguntou especificamente, né, do microcrédito, do nanocrédito, em verdade, né, das mulheres, né, para o empreendedorismo, para o microempreendedorismo de mulheres. Eu ia contextualizar um pouquinho para dialogar com as falas que eu ouvi agora. Nós temos, como Sigma, né, nós nascemos a partir, obviamente, de um planejamento, de uma estruturação para uma atividade que inclui, né, a atividade mineral e de processamento, pretendendo ser uma indústria verde de processamento de lítio, única no mundo, na medida em que seus métodos são diferentes, né, do resto do mundo. E, obviamente, a gente se estruturou e conseguiu executar um planejamento de respeito ao meio ambiente e aos nossos vizinhos a partir do básico, que é a legislação. Nós tínhamos o Dr. Germano Vieira, que acabamos de ouvir, que fez todo esse planejamento, execução de forma muito rigorosa, né? As legislações, principalmente as ambientais, são muito rigorosas. E hoje nós temos, então, a nossa licença para operação, operamos e ficamos em constante escrutínio, né? Sempre abertos e recebendo visitas, né, tanto dos órgãos governamentais, quanto do fiscal da lei, que é o Ministério Público, prestando informações, tentando estar em ambientes coletivos como de audiências públicas e de espaços como esse, sempre em constante abertura para escrutínio, né? Dentro desse ambiente, quando você vai obter uma licença específica para atuar, há projetos que são previstos e quase obrigatórios, né? Porque é o que o governo espera. E aí, o doutor Germano coloca ali, né? Isso aqui é para patrimônio cultural, isso aqui é para perpetuação
de cultura. Isso aqui eu quero não só trabalhar eventual mitigação, mas eu quero que seja feito mais do que o governo pede, quero preservação, né? Ele deu parâmetros maiores até do que os da lei, e nós realizamos. Mas há outros projetos que são os sociais voluntários, que nasceram um pouco do nosso trabalho de diálogo social. É que à medida em que nós fomos começando a estruturar nosso diálogo social, fazer uma escuta da comunidade como um todo, e até dividir, né? Diálogo social, na Sigma a gente divide como um diálogo social lato sensu, né? Amplo, que é o que nós estamos fazendo aqui, o que nós fazemos quando nós vamos ouvir representantes do poder público ou representantes das pessoas numa Câmara de Vereadores, numa prefeitura, diálogos constantes com stakeholders diversos, para nós ouvirmos o território da forma que emerge, né? Nos colocando à disposição, tentando. Nós somos jovens, né? Uma empresa nova. A CBL, todo mundo já sabe ali como é estruturada, quem são, como atuam. A gente está num momento em que nós precisamos nos explicar o tempo inteiro, nos apresentar, contar quem somos. Então, a gente tenta usar essa construção de vínculos para contar um pouco de que nós estamos fazendo. E, obviamente, entendemos que fazendo bem na medida em que é como nós nos construímos. Mas, a partir dessa escuta, por vezes, a gente ouve que não está fazendo tão bem. Porque, olha, interessante que vocês tenham pensado em fazer um apiário. Porque tinha muitas flores silvestres e a gente falou, poxa, que bacana, o mel que dá disso só tem aqui, coisa mais deliciosa, o mel escuro. Vamos trabalhar num apiário aqui dentro, olha que bacana, a gente até construiu. Mas aí a gente foi conversar com as pessoas, olha que legal o nosso apiário, e nós ainda não conseguimos desenvolver muito esse projeto, porque as pessoas não têm muito interesse de brincadeira de mexer com a abelha, né? Poxa, tomar picada, a pessoa tem que se paramentar. Aí você fala, mas a gente poderia trazer aqui esse consultor, que é o melhor que tem, né, para treinar todo mundo. E aí a gente fez logo do Mel das Mulheres do Vale. A gente, com 2 mulheres que tinham interesse, mas a gente não conseguiu engrandecer. Por quê? Porque as pessoas ainda não acharam isso interessante. Então, aí você vai e tira a força que você está colocando naquele projeto. Eu sei que parece uma obviedade que eu estou dizendo, mas não é. Porque estruturar um relacionamento e ter uma escuta verdadeira, tendo ideias, tentando trazer o novo, tentando se explicar, mas ao mesmo tempo compreendendo a estrutura e a cultura local, não é simples de ser feito, né? Às vezes falar é mais fácil do que fazer, né? Então, um outro diálogo social estruturado, que é comunitário. Então, nos nossos vizinhos, em comunidades específicas, que são pessoas que não estavam próximos do nosso empreendimento e passaram a estar, né? Eu vi, tem uma senhora que eu tenho amizade, que ela fala, Lígia, ela tem idade, né? Ela fala, eu entendo, né? Meu neto trabalha lá, eu gosto. Mas eu ficava aqui vendo o calango passar, esperando o calango passar. Como quem dizendo, eu estou com idade, eu estava aqui na calmaria. E quando o empreendimento se coloca do lado, não tem mais calmaria. A gente respeita todos os parâmetros da legislação, não causa danos a essa comunidade, mas o incômodo dela continua, porque ela queria calmaria, né? Ela queria o breu da noite, ela não queria que tivesse luz. Falou, que beleza, mas a gente trouxe luz aqui, agora a senhora tem... Não, eu gosto do breu, né? Então, a partir desse ambiente comunitário, nós fomos ouvindo comunidades e pessoas tentando nos explicar. Hoje a gente mudou um pouco, a gente fazia sempre muito assemblear, rigoroso, nesse comunitário. Então, vai de 15 em 15 dias, te obedecia. Aquele doutor Germano, né?
queria as atas, as pautas, a conversa estruturada. Se alguém apresentava uma dúvida, tem que fazer o endereçamento, trazer pessoas especialistas para explicar. Por vezes era só um espaço de, vamos falar de educação ambiental, eram pautas leves, sentia se as pessoas gostavam ou não, né? Mas dentro de um espaço assemblear, às vezes as pessoas, algumas têm interesse de estar lá, outras estão só sapeando, outras estão ouvindo sobre coisas que elas não querem ouvir. Então, ele é importante, a gente mantém, até para escutar quem está... Eu vim aqui só porque eu tenho uma reclamação para fazer. Vocês estão molhando aqui como estratégia de não haver nenhuma poeira, mas molha, faz barro aqui perto da minha casa e isso suja meu carro. Então, não é carro, me perdoa, era moto. Assim, eu não estou gostando disso aqui, né? Então, assim, não importa se é um método implementado para que não haja poeira. Isso está me incomodando. Como a gente faz? Eu não quero ficar com a moto desse jeito, né? Então, assim, dentro do ambiente assembleário, a gente está criando agora os conselhos participativos para as pessoas se reunirem por interesses. Então, estamos trabalhando a reforma das escolas que foi solicitado no ambiente comunitário. Para que a escola seja integral, para que as mães possam trabalhar, para que a escola esteja reformada, que o multisseriado funcione na medida em que as salas sejam ampliadas, que tenha o ar-condicionado, que dentro da Sigma, na nossa sede, a gente tem que ficar fresquinho, e as crianças não, né? Elas comiam no sol. Né? Então, elas pediram uma escola mais em ordem, mas para elas, a verdade delas era comer no sol. Né? E a gente vai tentando trazer algo novidadeiro, e as mães se uniram no Conselho de Mães para deliberar sobre isso, para dizer se está em ordem ou não. Então, dentro desse contexto, a gente começou a ouvir mulheres. E mulheres que diziam que algumas delas tinham vontade de obter formação para trabalhar na Sigma, no objeto mesmo da empresa, e outras que eu não me vejo ali. E quando nós começamos a nos reunir em mulheres, dentro do ativismo de mulheres mesmo, do Grupo Mulheres do Brasil, que veio para cá, a gente começou a ouvir uma fala de busca de autonomia, de liberdade, até para quebrar alguns ciclos de violência que aconteciam. E aí a gente trouxe, então, o nanocrédito para que elas, não tendo vontade, pelo menos no momento 1, né, naquele primeiro momento de encontro, não tendo vontade de fazer um curso para ser soldadora, que elas pudessem buscar suas próprias vocações e empreender. E a gente começou a trazer isso e desenvolver e fazer formações que tinham a ver com aquilo. Eu vou finalizar, que eu sei que eu estou me estendendo. Então, formar para o empreendedorismo, formar para a pessoa dividir a gaveta do que não é simples de fazer, digo por mim mesma, do que é seu e do que é o ganho do seu trabalho que você tem que reinvestir. Né? Notar que elas estavam vendendo para as vizinhas e que não estava bastando. E aí, formular ideias e financiar feiras diversas, que não pode ser uma feira bacana, enorme, porque nem todas as comunidades vão ter acesso. O transporte não é simples. Então, tem que ser diversas feiras. E as feiras, a primeira feira que a gente fez não tinha tanta música. Aí a gente ouviu, tá pouca gente, mas se você botar uma banda de piseiro, e aí foi. E de tanto em tanto tem as feiras e elas escoam seus produtos. E aí sobra de verdade, aí sim elas podem reinvestir. Né? Então, nós estamos num constante ouvir, num constante construir. Somos jovens, estamos abertas a... Eu não sou jovem, né, gente? Eu quero dizer empresa. Uma empresa jovem, estamos abertas a ouvir tudo o que o território tem a dizer. As pessoas que estão dentro dos nossos projetos, temos muita escuta e queremos a crítica, sim, construtiva. Podemos mudar o que não está bom e adequado. Estamos trazendo novidades na medida do que nós conseguimos.
Vamos trazer aqui o Sebrae delas, o Sebrae Nacional, que é diferente do Sebrae que estava atuando aqui local, para ver se eventualmente as ideias que eles têm de venda pela internet funcionam. E aí, se não funcionar, nós vamos ouvir. Não, isso não é para mim, nós não queremos. Ou apenas um pedaço aqui das mulheres que estão trabalhando, não com gastronomia, mas com crochê, elas têm interesse, porque elas querem vender pelo correio. Quem está trabalhando em gastronomia não tem nada a ver, obrigada. Então, nós esperamos de coração aproveitar esse espaço, ouvir o máximo que puder para construir. Eu acho que é uma construção juntas, uma construção verdadeira, é perene, e é o que gera o desenvolvimento e a transformação do território, que não tem nada a ver só com a atividade da empresa, né? Que neste setor tem começo, meio e fim. Então, obrigada. Eu me alongo, às vezes me perdoem, porque isso me alimenta, é o trabalho que eu faço que eu mais gosto, né? Então, muito obrigada por me ouvirem até quando eu me alongo. Bom, gente, a gente vai ter que, ele já está aqui, a gente vai ter que, antes de eu encerrar, eu vou passar para uma rodada final. Mas eu vou direcionar essa rodada final e eu vou tentar pedir para vocês fazerem a resposta em 1 minuto, 1 minuto e meio. Lucineide, uma especial para você. Quais são os caminhos, na sua visão, para construir confiança entre comunidades e as empresas mineradoras? A questão do diálogo mesmo, né? Da escuta é o principal. O que a companheira acabou de dizer, né? De ir à comunidade, de perceber a comunidade. Eu lembro que quando eu atuava nas comunidades de base, a gente ouvia dos padres, comunidade, comum, unidade, mas não é. É uma diversidade. Nós temos crianças, jovens, idosos, mulheres, homens, e estar nessas comunidades, ouvindo cada um desses setores e percebendo, mesmo que uma necessidade se interligue, a necessidade da mãe de sair para trabalhar, quando a criança de ter um tempo integral, né? Com a do pai, né? Também de se profissionalizar, com a do jovem, que deseja o seu iPhone, mas com a do idoso que quer dormir ali sem a luz elétrica. É uma complexidade, mas principalmente escutar, dialogar e acolher, né? Para planejar. Muito obrigada. Falou a palavra certa. Acho que não é só escutar, né? É também acolher. Daniel, eu vou linkar meu pedido a você, a ela. Você transita em várias comunidades, você transita do lado mineradoras e comunidades. Na sua visão, pela sua experiência, o que você acha que pode ser uma construção que gere uma grande transformação nessa relação? Eu acho que a gente pode pensar numa mineração que invista, a gente falou muito de capacitação profissional, mas também na capacitação humana, instrumental, para que as pessoas tenham fortalecimento enquanto grupo. Capacite suas lideranças, capacite as jovens lideranças, preparem essas pessoas para um diálogo franco e o mais simétrico possível, não só com as mineradoras, mas também com o Estado, né? A gente está aqui falando muito na perspectiva comunidades, empreendimentos, mas é uma divisão tripartite de responsabilidades. Para que essa comunidade empoderada, e a gente usou bastante o termo aqui de forma indireta, ela possa se colocar nesses diálogos, e aí, como o Sineide disse, de forma proativa, sendo de fato protagonista do seu destino. Tendo esse tipo de empoderamento, esse tipo de instrumentalização, que é técnica, mas também política, e aqui uma política de P maiúsculo, não partidária, a gente tem certeza que vai ser uma comunidade muito mais preparada para enfrentar qualquer tipo de desafio lá na frente. Então, pode ser mais uma forma de capacitação, já que a gente está falando muito, a gente está olhando muito para o profissional, para o econômico, mas essa vertente político-social também é muito importante. É um caminho que eu acho que é bem promissor. Perfeito, obrigada. Amaury, é com você na perspectiva. Você falou muito bem de todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na parte de qualificação e nessa construção. O que para você representa o legado positivo? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho fortíssimo de qualificação exatamente para deixar esse legado para a comunidade, né? No momento que a mineração se encerrar, vão ficar engenheiros, técnicos,
soldadores, eletricistas, operadores de máquina. E eu acho que é isso, né? Vão ficar profissionais capacitados exatamente para gerar emprego e renda, digamos assim, né? Para as comunidades. Eu acho que é isso. Obrigada. Aureliane, dentro da perspectiva combinada da origem que você vem e da onde você chegou, uma doutora como você é, dentro dessa construção, por favor, deixe o seu recado daquilo que você acha de que é tão efetivo. Bom, como alguém, né, que vem da periferia de Diamantina, e trabalhei com comunidades rurais tradicionais, eu vejo que esse vale ele precisa de muita atenção, né? Particularmente políticas públicas voltadas também, né, em âmbito nacional, estadual, para acalmar o coração das pessoas, porque houve uma expectativa inicial naquele momento da movimentação, da implantação da estrutura, das cavas, né, da mineradora em si, e aí teve um volume muito grande de pessoas. E nesse momento, você teve uma gama de pessoas, uma demanda muito grande por imóveis, e aí gerou uma especulação imobiliária e que permaneceu essa especulação ainda sem ter os locatários. E então, essa política pública, nacional, estadual, municipal, essa política ela demanda você ter mais oferta de imóveis, porque assim que condições ofertadas, né, em âmbito federal, para a gente ter uma cidade que expande e que as pessoas não se sintam sufocadas, porque não é a demanda, não é a procura excessiva de imóveis, para as pessoas entenderem, né, que é uma etapa do desenvolvimento, mas é uma etapa que é preciso cobrar no lugar certo. Desse lugar que eu vim, né, da periferia, do Vale do Jequitinhonha, eu vejo que é muito importante nós termos nesse lugar o Instituto Federal trabalhando em parceria com as empresas, e é isso que eu vejo. Nós temos uma instituição que, dentro do âmbito da pesquisa, busca muito trabalhar, o nosso diretor de pesquisa, o Gustavo, o Ednei, o nosso diretor do Instituto, o Irã, eles buscam muito, né, incentivar essa questão da captação de recursos pela FAPEMIG, pelas várias agências aí que são fomentadoras do desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, nós vamos receber um hub de inovação, que é fruto desse edital que foi contemplado pelo pesquisador e professor, nosso coordenador de pesquisa. Então, nessa caminhada aí, voltada para essa lógica do ensino, pesquisa e extensão, nós vamos conseguir dar um legado positivo, porque estaremos trabalhando, enquanto instituição de pesquisa, de ensino e de extensão, junto com as empresas, junto com as comunidades, na formação de pessoas, na formação humana, na formação técnica, e dessa maneira nós vamos ter uma transformação no território, porque, como Darcy Ribeiro, né, lá do sertão, sempre Darcy Ribeiro, Carlos Rodrigues Brandão e tantos outros, educação, toda a pauta aqui, né, temos ganhos com o SESC, o sistema FIENG, mas o grande legado que eu vejo muito esforço das instituições do IFMG, buscando as empresas, conversando, muito diálogo, buscando captar recursos pelo editais de pesquisa e buscar parceria com as empresas mineradoras para servir a comunidade, para nós cumprirmos nossa função aqui no território, como disse o meu companheiro Jairo, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, Mucuri. Nosso papel é contribuir com o desenvolvimento regional enquanto instituição pública federal. Obrigada. Lígia, consideração final, por favor.
Está a sua parte? Falei bastante, só deixar então um recado, quanto até a menção que você disse, das pessoas que vêm para trabalhar. A Sigma, ela não tem uma meta de força de trabalho local, é o método, não é uma meta, é um método de trabalho. A gente não acredita fazendo diferente, né? Então, desde o começo, a nossa intenção sempre foi fazer o programa Volta ao Lar, intenção e execução, né? Trazendo para o Vale pessoas que não estavam mais aqui, fazendo o treinamento de pessoas que, por vezes, não tinham formação para trabalhar no que a gente estava propondo, de tal forma que, hoje em dia, que esse número varia um pouquinho a partir da fase, né? Nós estamos com 90% da nossa mão de obra local. Nós sabemos do legado devastador, ruim, de grandes obras e empreendimentos, quando isso não é feito dessa forma. Quando existe uma avalanche de pessoas que não têm vínculo com o território, que adentram para trabalhar nos empreendimentos, e, por vezes, sem vínculo e sem o amor, sem o carinho que é necessário, né? Então, nós tentamos não fazer dessa forma, não trazer um monte de gente para alugar diversas casas e tal, o pessoal voltar para suas próprias casas, para o tecido social ser reconstruído, e nossa intenção é que fosse, o ideal seria que fosse 100%, mas a gente até brinco que, tipo, eu, a Gisela e a Camila, a gente estraga um pouco o nosso número, que tem pessoas que, né, tanto faz se eu sou de São Paulo, de onde eu sou, porque meu trabalho é em todo canto, né? Vice-presidência de Relações Institucionais, às vezes é em Brasília, às vezes é em BH, às vezes é aqui, e aí a gente acaba, alguns de nós, estragando o nosso próprio número. Mas acreditem que do trabalho verdadeiro que é feito na Sigma, ele é feito com pessoas daqui do Vale, e acreditem, é mais difícil, porque às vezes precisa treinar, é mais fácil fazer uma contratação terceirizada, que alguém vem e fala, estou trazendo todo mundo aqui que sabe marcenaria, estou trazendo todo mundo aqui que sabe construção de planta específica. E faz um instantinho, é mais barato, é mais fácil, e nós não nos propusemos a fazer assim, e hoje nós temos uma execução disso feita, nós não fizemos assim. Isso é provado, vocês podem ir lá e olhar como foi que nós fizemos. Então, acreditem no nosso respeito ao território, e nossa vontade verdadeira de que os vínculos sejam sempre verdadeiros, até para quem vem de fora. Acreditem no nosso carinho, no nosso vínculo com o território, que eu estou falando de todo o meu coração. Tá? Obrigada. Obrigada, gente. Antes de finalizar, eu vou pedir permissão, primeiramente, para parabenizar o meu time, principalmente meu time de relação com comunidades, Vitor Sandim, Janete, Carol, Carlos Eduardo, que tem realizado um trabalho de extrema relevância, o apoio incondicional do Leandro Gobo, as verbas que uma empresa de exploração que ainda não está em produção, o quanto nós investimos, fazendo a escuta dessas comunidades e trazendo para elas, adicional a questão da qualificação. A gente acabou aí com um grande trabalho do meu querido Henrique, implementamos 3 torres de 4G, levando tecnologia ao mundo digital para essas comunidades, onde elas vão poder, a partir de agora, mais de 5.000 pessoas vão poder se conectar, participarem de cursos online e aprenderem como é que elas podem usufruir melhor da tecnologia. E diversas obras de infraestrutura, desde creche, que vão propiciar mulheres trabalharem na comunidade de Nova Fátima, como o estabelecimento de uma fábrica de farinhas em Canela Dema, onde pode gerar mais de 300 empregos, e agora fazendo também sábado, né, Vitor? Entregando todos os instrumentos musicais para a comunidade quilombola, que você fez essa escuta para a gente, e que eles vão poder voltar a tocar a música tradicional quilombola. Então, assim, o meu muito obrigada a todos vocês, e eu acredito que legado positivo é exatamente o que vocês comentaram, é o momento da saída
de nossas empresas do território, que essas pessoas possam continuar a desempenhando atividades adicionais com todo o aprendizado que elas tiveram no momento que nós estivemos em nossos locais. Muito obrigada. Muito obrigado a todos e todas. Marina César, da PLS, Aureliane, do Instituto Federal, Amauri Tolentino, CBL, Daniel, da HP Solutions, Lucineide Helena, da Rebio Mato Escura e Lígia Pinto, da Sigma Lithium. Temos uma foto, então, com as nossas painelistas. Nosso fotógrafo está chegando. Lithium Business 2025, o maior evento de lítio do Brasil. E agora teremos uma participação muito especial. Muito obrigado a todos, por favor. Senhora Mariana Narras, da NMC Integrativa. Teremos a apresentação com o tema Diversificação Produtiva de Territórios com Alta Intensidade Mineral. Por lá, por favor. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos aqui com a Mariana Narras, da NMC. Vamos falar sobre diversificação produtiva de territórios com alta intensidade mineral. Mariana, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Atenção, gente, para a apresentação da Mariana Narras, por favor. Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou Mariana Narras, sou CEO da NMC e, além disso, eu sou economista e tenho mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais em reconversão produtiva de territórios. E a minha fala aqui hoje vai ao encontro do que a gente está escutando aqui de tarde sobre desenvolvimento de territórios, legado. E eu vou falar um pouquinho de diversificação produtiva de territórios com alta intensidade mineral. Então, essa fala, para esse momento aqui, eu organizei um roteiro específico, que é esse que vocês estão vendo na tela. A gente vai começar falando um pouquinho sobre sustentabilidade, normativas e legislações que, de certa forma, estão relacionadas com o processo de desenvolvimento territorial e, consequentemente, com a diversificação produtiva. Depois vamos passar sobre as especificidades produtivas da mineração e por que é importante falar de diversificação produtiva para territórios com alta intensidade mineral. Na sequência, a gente vai falar do fenômeno boom and bust mineral, ou seja, crescimento e decrescimento da dinâmica produtiva associada à mineração e seus impactos sobre o território. Depois vamos falar desses impactos, tanto no território como na ação, especificamente para a mineração. A gente pode dizer que os impactos locais, territoriais, no município onde se dá a extração, na comunidade onde se dá a extração,
e as atividades da cadeia são completamente diferentes dos impactos econômicos para o país como um todo. Então, isso é um ponto que vale a pena a gente destacar. Depois, nós vamos falar sobre riqueza intergeracional e geração da renda mineral. Gerando riqueza para quem? Esse é o questionamento que a gente vai falar nesse quinto tema. E, para fechar, vamos falar sobre a minha visão, a visão da NMC, sobre reconversão produtiva de territórios com mineração. Então, para a gente poder contextualizar, eu trouxe aqui, vamos passar rapidamente nesse tema, mas todo mundo aqui deve estar familiarizado com os termos ESG, com as normativas tanto internacionais quanto nacionais que permeiam o tema. Por exemplo, a gente tem a PR 2030, que é a da BNT, que fala sobre sustentabilidade, fala sobre geração de legado, fala sobre desenvolvimento de território, respeito aos direitos humanos. Temos também as normativas e notas técnicas do ICMM, como, por exemplo, a nota técnica de uso futuro. Temos as notas técnicas do IFC, do Banco Mundial, padrão de desempenho 5, nota 2, nota 1. E aí, ao longo dessas normativas, a gente tem, por exemplo, a normativa 2, que fala da mitigação dos impactos socioambientais. Temos também as normativas da OIT, os ODS, e todos eles falam, de certa forma, de diversificação produtiva. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Mariana, eu já li esses normativos e eu nunca vi a palavra diversificação produtiva neles. E vocês estão certos, porque, na verdade, o termo diversificação produtiva, ele está embutido em muitos outros. Quando a gente fala de uso futuro, quando a gente fala de desenvolvimento local, quando a gente fala de recuperação de áreas degradadas, de geração de legado, na verdade, nós estamos falando de diversificação produtiva. Por quê? Porque, na verdade, a diversificação produtiva é o estado da arte de todos esses outros temas. Para que eu vou fazer, por exemplo, uma recuperação de área degradada? Para que no futuro ela tenha alguma usabilidade. Seja uma usabilidade para recreação, por exemplo, um uso social, seja uma usabilidade para outra atividade econômica. E por quê? E a mesma coisa para uso futuro, quando eu falo de uso futuro e economia circular, eu estou falando, no final das contas, em diversificação produtiva territorial. E a diversificação produtiva ela é muito importante, porque é a partir dela que, num futuro pós-mineração, é garantido que o bem-estar da comunidade, seu nível de renda, de emprego, de consumo interno, permaneça para além da vida útil da jazida mineral em si. Só para a gente passar rapidamente, o novo marco regulatório fala de diversificação produtiva, assim como o antigo. Há restrições sobre o uso da CEFEM, e é claro nesse instrumental que parte da CEFEM deve ser destinada para a diversificação produtiva, porém, as limitações, elas não conseguem garantir que, de fato, aconteça alguma iniciativa nesse sentido. E aí, reforçando a fala anterior das normativas, de STM também, quando a gente fala de economia circular, de uso futuro, no final das contas, estamos falando de diversificação produtiva. Na sequência, passando das especificidades aqui da mineração, e por que é importante falar de diversificação produtiva para municípios com mineração, e não, por exemplo, um município que abarca uma indústria têxtil. Porque a gente sabe que a mineração ela está vinculada à utilização de jazida mineral, que pode terminar, que vai terminar mais cedo ou mais tarde. Mas não é apenas isso. A gente tem a rigidez locacional, onde o empreendedor da mineração ele não tem a oportunidade de escolher qual que vai ser o seu município anfitrião. Ele vai atrás de onde tem uma jazida competitiva. E isso implica em várias outras características próprias da indústria e da cadeia mineral. Por exemplo, por muitas vezes essa indústria ser uma indústria altamente tecnológica e de grande porte, a sua atuação no território, ela tem um grande ato tecnológico com seu território anfitrião, uma diferença tecnológica muito grande, o que impede que esse município consiga absorver as melhores oportunidades de emprego e de negócios, inclusive o aprofundamento da cadeia de fornecimento ao próprio site.
E isso também está vinculado diretamente à característica fly-in, fly-out, que acontece em muitos territórios de mineração, principalmente aqueles remotos, onde, na verdade, os prestadores de serviço com maior valor agregado e os altos salários, eles vão para o território, trabalham uma parte e voltam para suas casas. E mesmo quando eles estão embarcados no território, eles estão psicologicamente conectados com seu território de origem. Então, todos os seus elos de consumo, de relacionamento pessoal, ainda e seus gastos, ainda estão no território de origem, levando aí ao aprofundamento do vazamento na renda mineral e recortando as possibilidades de desenvolvimento local daquela economia anfitriã. E, para finalizar, a gente ainda tem a dependência externa. Um pequeno município que tem uma vida pacata, por exemplo, com a sua economia baseada na agricultura, passa a receber um município minerador e a sua própria dinâmica produtiva passa a depender não mais do que ele produz ou não produz, mas de como é que está a demanda da China por minério, de qual que é o preço internacional daquele minério. E isso muda tudo, e de uma hora para outra. Então, todas essas especificidades levam à necessidade de se pensar uma diversificação produtiva enquanto a mineração ainda está em curso. O boom and bust mineral, vou passar rapidamente nesse tema. O boom é quando explode. É aquela fase do otimismo, quando a gente sabe que vai vir um grande empreendedor de mineração, por exemplo, aqui para o Vale do Lítio, e aí tudo muda. De uma hora para outra a gente sente que agora que vai ser diferente, muitos empregos são gerados, melhorias em infraestrutura, e aquela sensação de otimismo vem. E da mesma maneira que ela vem, de uma hora para outra, ela pode cair, mesmo que a operação ainda esteja em curso. Fatores importantes. Durante a implantação, são gerados muito mais empregos e oportunidades de negócio com maior valor agregado. Na operação em si, isso aí já cai. Então, a gente já começa a ter os primeiros sintomas do bust, que é quando tem essa queda, né? A outra fase do ciclo, o vale mesmo. Porém, mesmo quando a gente está na operação e o preço do minério cai, a gente vê redução no emprego, redução da capacidade do empreendedor da mineração em investir, e isso gera impacto direto na economia local e pode vir de uma hora para outra. Por isso que é importante ter o desenvolvimento de outras atividades produtivas em concomitância com o ciclo mineral ainda em curso. Agora vamos passar sobre esse tema, rapidamente também, nação versus territórios. Para o país minerador, a mineração é uma beleza. Por quê? Ela melhora a balança comercial. Primeiro, ela melhora ali o saldo da balança de pagamentos do país, porque entra investimento estrangeiro direto, alavancando a geração de divisas, de reservas internacionais mesmo, que é um sinalizador de estabilidade macroeconômica na geopolítica internacional para o país. Quando a mineração em si começa a correr e a gente começa a exportar minério, também eu vou ter um saldo positivo na balança comercial do país, o que é muito bom para o país. Então, para o país, é só notícia boa, mas para o território anfitrião, não. Tem a notícia boa? Tem cota parte do CEFEM, tem cota parte do ICMS apesar da desoneração. A gente tem também geração de emprego, só que também tem a parte ruim, que é aquilo ali que está em vermelhinho, que todos os impactos negativos ficam retidos no território. Então, a gente tem passivo ambiental, mudança de modos de vida, a gente tem possível incremento de conflitos com relação ao uso da água, uso da terra, e tudo isso fica retido no território. E se tudo isso fica retido no território, também tem que ter de apoio política pública e parte daquele montante de reservas e tudo mais para financiar o processo de desenvolvimento daquele território que não vai poder continuar com a mineração para sempre. Então, vamos passar por esse tema aqui também sobre riqueza mineral. Riqueza mineral para quem? Bom, o que todas as experiências internacionais sinalizam? Para um país como o Brasil, que ainda está em desenvolvimento, a gente tem que atender 2 critérios. Primeiro, um critério de geração de renda a partir da riqueza mineral que atenda a geração futura e que atenda que atenda a geração atual e que atenda a gerações futuras. Por quê?
Porque o minério que a gente usa hoje, ele não poderá ser usado da mesma maneira pelas gerações futuras. Então, nós temos uma obrigação moral de pensar em quem vem depois, porque, no final das contas, o nosso uso hoje, no valor presente, no momento presente, para melhorar o nosso bem-estar social, está, de fato, limitando o potencial de escolha das próximas gerações. Então, se parcela dessa renda mineral gerada localmente vai ser utilizada por nós para melhorar renda, consumo interno, oportunidades de emprego, que é esse primeiro critério intergeracional, nós temos uma obrigação moral de poupar parte dessa renda mineral, seja para gerar riqueza alternativa, para garantir que pelo menos uma parte desse bem-estar, ele também vai ser transposto para as próximas gerações. Na minha visão, os melhores instrumentos para gerar esse tipo de movimento é a criação dos fundos soberanos, ou fundos regionais, ou até fundos municipais de gestão da renda mineral, que começam a investir num portfólio de projetos para que gere, no futuro, 10, 15, 20, 30, 50 anos, riqueza alternativa. E agora sim, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, vou passar rapidinho. Vamos falar um pouquinho de estratégia de reconversão produtiva, de diversificação produtiva a partir de uma base mineral, tá? Eu trouxe aqui, primeiro, a ideação de como que eu vejo, de como que a gente faz isso na NMC. Primeira coisa, gente, muito difícil, até no resto do mundo, tá? Não estou falando só de Brasil, não. Muito difícil observar uma região, um município que se preocupa com reconversão produtiva, diversificação produtiva, quando está tudo bem. Então, geralmente, a gente tem um problema que motiva a pensar que o futuro pode não ser sempre lindo e maravilhoso. Esse motivo, geralmente, é o preço internacional do minério X, da commodity tal, caiu. Ou então, tem uma concorrência internacional, né? Eu fiquei sabendo que lá na China, na Índia, na África, tem jazidas que são mais competitivas, que operam com um custo mais baixo, que o custo de transporte e frete é mais baixo, e isso pode ameaçar a continuidade da minha operação no município Y. E, por último, esgotamento econômico. Isso no Brasil não é muito recorrente, a gente tem poucas experiências ali no quadrilátero, onde de fato houve esgotamento econômico, mas o esgotamento físico, mas o esgotamento econômico é uma realidade, por exemplo, para a região de Itabira, que a gente sabe que seria até 2029, até 2041 tem a previsão da saída da Vale do território. Então, e a gente pode pensar, nós estamos em 2025, 2041, está longe, mas não está não, está perto para quando a gente fala de diversificação produtiva. Então, a gente tem um problema. Depois do problema, é muito importante para a estratégia de diversificação produtiva que haja uma estrutura de governança por trás. E essa estrutura de governança, ela precisa ser ampla, precisa ter um dono, mas a gente precisa dos canais para que ela de fato seja operativa. Então, eu preciso da presença da sociedade, não só da comunidade impactada, mas da sociedade, do setor produtivo e do empreendedor. Depois disso, a gente cria uma visão compartilhada de futuro, ou seja, como eu vejo Araçuaí daqui a 20, 30, 50 anos. Essa visão compartilhada ela precisa ser consensada, porque um processo de diversificação produtiva, de uso futuro, ele demora para ser implementado décadas e não apenas anos. Então, ela precisa ter uma continuidade de lastro local para que, de fato, ela seja ancorada. E aí, depois, vem 2 pontos, e o primeiro deles a gente vê muito pouco. É necessário que se faça uma análise econômica e que ela seja consensada com sonhos e desejos locais. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós vamos incentivar, e eu já vi muito projeto assim, vocações locais, como por exemplo o artesanato, o turismo, que são importantes e têm seu lugar, mas elas não vão conseguir garantir o mesmo nível de PIB, renda e consumo interno para aquele território. E uma vez que você eleva o padrão de vida daquela comunidade, daquele município, voltar atrás é péssimo. Então, a gente já tem um compromisso de manter a régua alta. E a gente pode falar o que a gente quiser da mineração, mas mineração gera riqueza, gera PIB e gera dinheiro.
Então, nesse arranjo de diversificação produtiva, a gente precisa contemplar também a análise econômica, levando em consideração vantagens comparativas regionais e o que tem esse potencial de alavancar a macroeconomia local, além de apenas os desejos e anseios. E aí, depois disso, a gente então faz essa seleção desses setores, porque o recurso é escasso, independente se o recurso vai vir da prefeitura, do governo de estado, do banco do BRICS, o recurso é escasso e a gente precisa investir bem. E aí a gente faz um portfólio, uma análise de portfólio de projetos e analisa qual que é o impacto econômico projetado daquele portfólio. Vou passar rapidinho, porque eu sei que meu tempo já está próximo. Eu trouxe aqui o case de Itabirito. A INMC participa do Programa de Reconversão Produtiva de Territórios Minerários, junto com o SEBRAE. Nós já atendemos 4 municípios e tem mais 8 municípios para serem atendidos. E aí, especificamente, essa apresentação aqui é um recorte do que a gente apresentou na audiência pública de Itabirito e foi aprovado. E eu vou passar rapidamente, mas eu destaquei ali o fórum para mostrar que essa fase da governança, o SEBRAE, a gente participou também, mas o SEBRAE já capitaneava isso, então aquela parte da governança já estava estabelecida nesse momento. E aí a gente fez, primeiro, uma reunião técnica para a seleção de 11 setores que eram os sonhos e os anseios locais, do que aquele fórum gostaria de ver na Itabirito de futuro. O que a gente fez a partir daí foi uma análise técnica, tem metodologia para isso, modelagem, com base nesses fatores. Quais desses 11 setores têm maior potencial de gerar PIB, consumo interno, salários, trabalho e impostos? A partir disso, a gente chegou nessa análise aí, e todos os setores que estão aí com alto, eles tinham um grande potencial dentro das dimensões estipuladas de gerar bom impacto, elevado impacto macroeconômico. E aí, para Itabirito, a gente selecionou a indústria de softwares e tecnologia, mais especificamente pesquisa e desenvolvimento, logística, indústria de roupas, turismo e desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação. E depois, o que a gente fez? A gente cadenciou a implementação de projetos para incentivar esses setores ao longo do tempo. A gente tem aí nas linhas setores que a gente classificou como radar, prêmio e estruturante. O que é um setor premium? É o setor que eu preciso prestar atenção nele e preciso colocar o time em campo. E a gente também colocou um prazo, curto, médio e longo prazo. Então, o setor premium é o turismo, e como Itabirito já tinha uma cadeia, um tecido social para poder abarcar políticas de turismo, no curto prazo, estou falando até 24, 36 meses, a gente conseguiria gerar impactos macroeconômicos significativos. No médio prazo, a gente elencou a indústria de roupas e acessórios, e no longo prazo, o desenvolvimento de sistemas e TI, porque era necessário fazer todo um processo de capacitação e clusterização, ou seja, compradores e demandantes para que, de fato, esse setor ficasse em pé. Setores estruturantes são aqueles que sanam gargalos, que ele precisa acontecer para dar corpo para o resto inteiro aí da estratégia, que é logística e pesquisa e desenvolvimento, e elencamos os demais setores como radar. Ou seja, se aparecer um investidor aqui, a gente vai dar corpo para ele poder seguir, mas o programa não vai colocar recurso nesses setores especificamente. E é dessa maneira que a gente vê a estratégia de reconversão produtiva, que é um tema muito caro para a gente e demora décadas. Então, o momento de pensar nisso é agora. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana Narras, da NMC Integrativa. Daqui a pouquinho, senhoras e senhores, nós teremos o tema Desenvolvimento Econômico para além da mineração, com a presença do prefeito de Itinga, prefeito de Araçuaí, representante Daniel, da Invest Minas e muitos outros, também da Unimontes. Agora nós teremos uma participação virtual. Nós vamos ter a palestra com a professora Júnia Furtado, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela já está? Está pronta já, Júnia? Da UFMG? Ok? Só um minutinho, está pedindo ali. Então, senhoras e senhores,
O tema será Araçuaí e o Distrito Diamantino no século XVIII. Esse é o nosso tema. Só retificando, o Daniel Guimarães é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Né, Daniel? Perfeito. Agora sim, obrigado, viu? Sempre me ajudando, hein? Ela está sempre me dando um help aqui também. Muito obrigado. Quando estiver ok, me avisem, por favor. Professora Júnia. Araçuaí e o Distrito Diamantino no século XVIII, com a professora Júnia Furtado, da UFMG. Me ouve, professora? Estamos tentando o contrato com a professora Júnia. Lembrando, daqui a pouquinho teremos também a participação muito especial com o moderador do professor Rossandro Ramos, da Unirio. Agora sim, professora Júnia, boa tarde. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah. Fique à vontade, bem-vinda, boa tarde. Palestra. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Eu vou fechar todas as minhas coisas aqui para poder abrir só o PowerPoint. Só um minutinho, porque senão depois eu não consigo encontrar o PowerPoint aqui. Tá. Aí eu compartilho a minha tela. Então, vamos lá. Compartilhar tela é aonde mesmo? Já achei aqui. Compartilhar telas. Não. Foi não? Acho que vocês vão ter que passar aí para mim, vocês conseguem? Tá. Eu falo quando for mudar. Tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o fato de eu usar aí Araçuaí com 2 S's é porque a grafia colonial era com 2 S's. Né? Bom, então, na década de 1700, vou marcar aqui 20 minutos, né? De 1780, começou a exploração de diamantes na chamada Serra de Santo Antônio do Itacambiruçu, né? Que hoje é a Serra de Grão-Mogol, que está aí nas proximidades de Araçuaí. Né? A serra, nessa época, ficava sob a jurisdição da comarca do Cerro do Frio, né? E fazia parte do termo de Minas Novas. E a sede era o Arraial do Bom Sucesso, também chamado Bom Sucesso do Fanado ou das Minas Novas, distante 47 léguas do então Arraial do Tijuco, que é hoje a cidade de Diamantina. No Arraial do Tijuco, por sua vez, e aí tem o meu primeiro mapa aí, tá? Pode mostrar, ficava a sede do chamado Distrito Diamantino,
né, que tinha sido criado em 1734 pela coroa portuguesa para exercer um controle mais estrito sobre a região de exploração dos diamantes. Tá? O distrito foi demarcado, né, a chamada demarcação diamantina, em 1734, mas interessa para nós um momento aqui, eu estou falando de 1780, porque desde 1772, né, a produção de diamantes, que antes era terceirizada para os famosos contratadores, passou a ser monopólio da coroa, e a coroa criou uma empresa régia, chamada Real Extração dos Diamantes, que era dirigida pelo intendente dos diamantes, que tinha uma mesa diretora, né? E, então, essa mesa diretora, pode passar, fazendo favor, que definia toda a política diamantina. Essa mesa, né, com sede no Arraial do Tijuco, ela ficava subordinada a uma outra diretoria que ficava em Lisboa, ligada ao erário régio. Tá? E todas as decisões sobre o distrito diamantino, então, passavam por primeiro pela mesa local, né, e depois pela diretoria em Lisboa. Bom, o maciço do Itacambiruçu é formado por duas séries de montanhas, sendo separadas pelo rio Itacambiruçu, que é um tributário do Jequitinhonha. E a serra, ela serve de divisor de águas entre o rio Jequitinhonha e Verde, que é o atual Verde Grande. Tá? Na vertente oeste da serra, mais próxima então, do rio Itacambiruçu, ficava o chamado quartel de Itocambira, né, cujo destacamento era responsável por zelar, por guardar a região. Esse quartel, né, e os seus militares ali estacionados, ficavam subordinados ao comandante do quartel de Bom Sucesso das Minas Novas. Né? Bom, a região ela foi povoada a partir da concessão de sesmarias e de lavras auríferas que eram passadas pelo intendente do Ouro do Cerro do Frio. Então, a gente vê que, inicialmente, até 1780, o distrito Diamantina, pode passar para frente, a intendência dos diamantes não exercia nenhum controle, nenhuma vigilância sobre a serra. A serra era a jurisdição da comarca, então eram as autoridades da comarca, que, por sua vez, estavam subordinados diretamente ao governador da capitania. As primeiras notícias de diamantes nas serras do Itacambiruçu, só uma coisa, hoje em dia a gente fala Itacambira, Itacambiruçu, mas no século XVIII era Itocambira e Itocambiruçu. Por isso que eu estou falando aqui Itocambiruçu, porque é como aparece na documentação. As primeiras notícias apareceram ainda durante a vigência dos contratos de diamantes, mais especificamente entre 1769 e 1770, mas, nessa época, o próprio contratador, que era o desembargador João Fernandes de Oliveira, marido da Chica da Silva, mandou examinar e concluiu que não valia a pena a extração. Então, nada mudou nesse momento. Né? Continuou sem extrair diamantes oficialmente da serra, e a serra continuou na jurisdição da capitania. Tudo começa a mudar exatamente em 1781, já na vigência da Real Extração, quando, então, tanto o governador da capitania quanto o intendente dos diamantes no Arraial do Tijuco são informados em maio de 1781, né, de que estavam sendo encontradas pessoas explorando diamantes no alto da Serra de Santo Antônio. Né? É interessante observar que o governador imediatamente escreve para o intendente dos diamantes para que tome suas providências, e ele emprega a expressão sertão diamantino para nomear a serra. Né? Sertão, segundo dicionários de época, era uma região apartada do mar
e por todas as partes metidas entre as terras, entre várias terras, né? Então, é o interior distante, geralmente inculto, né? E Diamantino mostrava, ele já pressupunha essa riqueza. Essas notícias começaram a chegar à sede da capitania e à intendência dos diamantes depois que o cabo de esquadra Félix Dias Bicalho, que era o comandante do quartel, subiu no alto da serra, né, de Santo Antônio e avistou esses extraviadores de diamantes. Tá? E segundo a lógica, por que então o governador escreveu para a intendência dos diamantes? Porque, segundo a lógica da administração portuguesa e as disposições da legislação que regia a exploração diamantina, que foi editada em 1771, também conhecido como Livro da Capa Verde, toda a região no Brasil, não importa a distância espacial, deveria ser colocado sobre a alçada do distrito diamantino, caso fossem encontrados diamantes. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante a vigência do terceiro contrato, com os diamantes encontrados em Goiás. Tá? E o governador, então, insistia que os membros da junta tinham que começar a exploração, porque, lembra, desde 71, o monopólio régio vigia sobre a exploração, né, e que tinha que prender e perseguir todos esses extraviadores. De acordo com o cabo de esquadra, Bicalho, ele se deparara com cerca de 300 pessoas minerando clandestinamente no alto da serra, mas que ele conseguiu prender apenas um mulato e 2 negros, sendo que com um deles foram encontrados 11 diamantes que pesavam um vintém. É uma quantia inexpressiva, como depois a junta diamantina no Tejuco vai argumentar, que, com a mesma opinião que acontecera em 69, que não valia a pena a exploração, porque os diamantes eram muito poucos. Tá? A serra era muito longe, tá? Manter um... E aí pode passar, fazendo favor. Mais uma. Só para vocês verem, né, a imagem aproximada de um único serviço diamantino, a quantidade de escravos que eram empregadas em cada serviço, tá? Eram centenas de escravos, dezenas de feitores, guardas. Isso tudo demandava também um abastecimento alimentar, que era responsabilidade da junta diamantina, que tinha que criar paióis e abastecer essa enorme escravaria em milho, feijão e outros alimentos, carnes nos dias santos e por aí vai. Bom, o intendente dos diamantes, da época, então, que era chamado João da Rocha Dantas, ele justificou que não deveria, a administração diamantina deveria deixar passar isso em branco, porque o volume de diamantes que a serra produziria não justificaria essa intervenção da junta diamantina, porque a legislação diamantina ela era muito restritiva, ela impedia a livre abertura de lojas, de vendas, até mesmo o livre trânsito de pessoas. Pode passar mais um, tem um detalhe dessa imagem aí. Tá? E ele fala, então, que esses vinténs, tá? Eram muito pouco diamante, que não justificava o trabalho e os custos que resultariam em iniciar a exploração da Serra Diamantina, e é assim que ele escreve a coroa, justificando por que ele não tomara providência. E aí começa, então, uma disputa de jurisdição entre o governador, Dom Rodrigo de Menezes, e o intendente dos diamantes, não só o intendente, mas a junta, em que o governador começa, então, a acusar a junta diamantina de que ela era conivente com essa exploração, tá? E que ela não tomava providências, não porque não fosse compensador, mas porque ela estava se beneficiando, os membros da junta diamantina estavam se beneficiando dessa exploração.
Tá? Mas a insistência do governador foi tanto que a junta, então, resolveu iniciar uma exploração de prospecção desses diamantes para ver exatamente quanto que resultaria dessa produção, para ver se efetivamente valeria a pena. Mas Dom Rodrigo, não contente com isso, tá? Ele resolveu, ele mesmo, tá? Ele justifica ao reino dizendo que o zelo que o anima pelo real serviço e o desejo para concorrer para o real erário, ele resolveu ele mesmo fazer uma expedição, comandar uma expedição militar até a Serra de Santo Antônio. Tá? Ele, então, no final de 1781, no mês de dezembro, ele começa a organizar essa expedição. Tá? Ele primeiro manda que seu ajudante de ordens siga, no mês de dezembro, à frente dele para o Cerro do Frio, para o Arraial do Tijuco, com as suas ordens, avisando que ele está seguindo com o seu exército. Ele organiza um exército, o governador da capitania é o capitão-general das forças militares dentro da capitania, então ele que é o capitão-general, né? Então ele organiza esse exército e, em dezembro, debaixo de intensos temporais, ele começa a organizar essa expedição militar, que parte de Vila Rica no dia 2 de fevereiro de 1782. A jornada foi extremamente dificultada pelo rigor das águas, tá? E a expedição se deparou com enormes aguaceiros, com os rios em volumes máximos, o que dificultou a jornada. Bom, mesmo assim, ele chegou ao Tijuco, onde ele se deteve por 3 dias, tá? E ele avisou que já estava indo para a Serra para prender os ladrões e os extraviadores de diamantes. Tá? Bom, apesar de todas as notícias que ele recebeu anteriormente do Liberato, né, que era o cabo de esquadra, né, quando ele chegou à Serra de Santo Antônio, né, com um enorme exército, teve que construir pontes para passar a cavalaria. Tá? Ele mandou o exército bater a serra, tá? E ele não encontrou pessoa alguma, né, apesar de que ele vai justificar, tá, essa sua ação perante a coroa, dizendo que ele encontrara em algumas paragens bateias e outros instrumentos de mineração, mas que não significa que estivessem sendo utilizados para exploração de diamante, porque desde o início do povoamento da região, datas de exploração aurífera tinham sido passadas, inclusive pelo ouvidor do Cerro do Frio. E o governador vai dizer que essas cartas, né, essas lavras para a exploração de ouro, era falsa essa exploração de ouro, que na verdade era para encobrir a exploração de diamantes. Mas, neste momento, então, o governador começa a organizar um maior patrulhamento da serra, tá? E o objetivo dele, segundo ele, era impedir a entrada desses extraviadores pelos 5 diferentes partes da serra, que ele julgou que seriam locais apropriados para assentarem 5 quartéis no alto da serra, guarnecidos cada um com 50 soldados e seus oficiais, né? E ele criou um engenhoso sistema para que os destacamentos pudessem se comunicar com rapidez. O que ele fez? Ele buscou um lugar com um horizonte mais largo para construir os quartéis, de forma que eles podiam se comunicar por sinais, né, entre si. Tá? Quando, no século XIX, os Pix e Martes passaram por ali, eles ainda se depararam com alguns desses quartéis ainda em pé. Né? E, apesar do governador ter escrito para a coroa
dizendo que ele travou uma guerra, que eu chamo a guerra do quase fim do mundo, na verdade, nunca houve nenhum combate. Esse exército nunca encontrou ninguém, né? E eu chamo, então, que isso foi uma quase guerra, né? Não aconteceu guerra nenhuma, mas serviu exatamente para que ele aumentasse o controle e a jurisdição sobre a terra, sobre a serra, né? E todo o seu entorno, e o mais importante, ele conseguiu convencer a coroa não só de dar início à exploração diamantina da serra, mas colocar, e aí eu vou passar para o próximo mapa, que daqui a pouco eu vou explicar, tá? Ele conseguiu subordinar toda essa região aí, que eu vou mostrar em seguida no mapa, pode passar, que é o entorno de Nossa Senhora. Então, está aí um dos mapas, né, que foram feitos na época, que subordinou, então, toda essa região em torno aí de Araçuaí, Minas Novas, ao regimento diamantino. Tá? E apesar de majoritariamente aurífero, né, por razões estratégicas, todo esse termo de Minas Novas, né, Araçuaí incluído, passou a fazer parte do distrito diamantino. Né? A Intendência dos Diamantes teve que montar, a partir daí, uma exploração oficial da serra, teve que construir um paiol na parte baixa da serra, teve que passar a deslocar alimentos da área mais ao sul, mais próxima do Tijuco, para lá, para alimentar essa grande escravaria, e, na verdade, né, olhando a produção oficial de diamantes, comparando a produção oficial de diamantes do Arraial do Tijuco e a produção do entorno do Arraial do Tijuco, da chamada demarcação dos diamantes original, né, a região da Serra sempre teve uma produção, teve sim uma produção diamantina, mas uma produção muito pequena e, na verdade, os oficiais da Intendência dos Diamantes tinham razão, tá? Que não justificava o ônus e os custos de produção de diamantes numa distância tão grande, que importava em serviços enormes. Então, esse foi o primeiro mapa que definiu aí a área, né, em que os diamantes passaram a ser monopólio régio. Tá? Passa o próximo aí. Esse mapa serviu de referência, é um mapa, aquele primeiro mapa foi traçado no local mesmo, pelo um dos militares que acompanharam a expedição do governador, e logo em seguida o cartógrafo principal da Intendência dos Diamantes fez esse mapa, esse segundo mapa, é muito parecido, mas não é igual, tá? Porque, aí passa o próximo slide, por favor. O próximo, tá? Esse já é esse. Porque o mapa, bom, eu esqueci de falar, o mapa está dividido em duas partes, né? Uma parte gráfica e uma parte textual. Na parte gráfica, que agora vocês estão vendo um tamanho um pouco maior, essa rosa dos ventos, que é um símbolo gráfico de orientação para mostrar o norte geográfico, ele está situado exatamente sobre o Arraial do Bom Sucesso de Minas Novas, e, na verdade, esse mapa busca... o Tijuco não está nem representado aí, porque ele estava muito distante dessa região. A Serra de Minas Novas, essa Serra de Santo Antônio, está à direita, no alto, os quartéis já desenhados, e o que a Junta Diamantina, pode passar o próximo slide, procurar com a parte textual do mapa, né, ela procurava mostrar exatamente a enorme distância que essa região
tinha em relação ao Arraial do Tijuco, que não é nem mesmo colocado na legenda. A distância do Arraial do Tijuco está colocado à esquerda, embaixo, com uma outra tinta, foi acrescentado posteriormente, mostrando que, além das 33 léguas do primeiro registro de saída da demarcação de Diamantina, ainda tinham que percorrer 17 léguas até o Arraial do Tijuco, formando, então, quase 50 léguas de distância, que mostrando exatamente a enorme distância que não justificava, então, todo o esforço para iniciar aí uma exploração diamantina. Mas, a despeito tanto da documentação textual oriunda da intendência diamantina, juntamente com esse mapa, né, a coroa, pressionada pelo governador, pelos dizeres do governador, e pela insistência do governador, e temendo que pudesse mesmo haver uma riqueza muito grande de diamantes na Serra, a partir daí o termo de Minas Novas passou a integrar a demarcação diamantina, passou a ser regido pelo regimento diamantino de 1771, apesar dessa produção nunca ter sido efetivamente muito lucrativa, porque os custos de produção eram muito, muito altos. Então, é isso que eu queria mostrar um pouco dessa essa região aí. Eu não sei como é que funciona, se vocês vão abrir para perguntas. Abrir para perguntas. Muitíssimo obrigado, em nome do Lithium Business, pela sua participação. Obrigado. Eu, mais uma vez, obrigado pelo convite e boa noite a todos.